Então, pessoal, lição 6, ferramentas espirituais. A gente vai entender o que são ferramentas espirituais, tá? Vê aí no telão, que não está na apostila, uma lição nova. Salvador, você vai dar uma folha separada para a gente, não? Depois eu dou, tá? Porque eu não tive tempo de montar, não, tá? Tudo bem. Tá bom? Então vamos lá. Muitas vezes nós confundimos a armadura de Deus com ferramentas espirituais. É claro que cada uma delas tem a sua importância nessa batalha, mas precisamos identificar, diferenciar e dar o devido valor para cada uma delas. Então, pessoal, a armadura de Deus é uma coisa, ferramentas espirituais é outra coisa. E aí a gente vai ver como uma interage com a outra, tá bom? Então vamos lá. Armadura de Deus. Não. Nada? Não, é que eu estava copiando, você tirou. Não copia, depois eu vou mandar para vocês no material. Tá bom? Isso vai ver na prova, hein? Então, armadura de Deus. Todos nós conhecemos lá em Efésios 6, né? A respeito da armadura de Deus. Paulo ele faz uma referência ao soldado romano. E aí ele começa a detalhar cada peça da armadura do soldado romano, dizendo com uma arma espiritual. Então o escudo representa o quê? A fé. A espada representa o quê? Palavra. Capacete, salvação. Couraça da justiça, né? Sandálias, pregação do evangelho. Então nós temos aí a armadura de Deus com todos os seus apetrechos. Dentro de cada um, vamos lá ver então, cinturão da verdade. Para que ele serve? Ele serve para combater a mentira do diabo. João 8,44. A couraça representa a justiça, protege o nosso coração. Provérbios 4,23. Sapatos, prontidão. O que ela representa? Motivação para pregar o Evangelho. 2 Timóteo 4, 1 e 2. O escudo da fé. Ele representa o quê? Nos protege contra as setas do maligno. Salmos 7,10. Capacete da salvação. Para nós não termos dúvida quanto à nossa salvação. Hebreus 5,9. Espada, palavra de Deus, né? Quando somos tentados, confiamos nela, precisamos usar ela a todo momento. Apocalipse 3:10. Então aí, nós vemos aí a armadura de Deus, cada uma dessas partes da armadura de Deus. Paulo, ele fala, tomai sobretudo toda a armadura de Deus. Ele fala 3 vezes isso, toda. Não adianta você querer ir para a guerra somente com a espada. Você vai pelado só com a espada? Ou você vai só com o escudo, só vai com o capacete? Paulo ele enfatiza isso. Você tem que tomar toda a armadura de Deus. Então quando o soldado romano ele vai para a guerra, ele ia com toda a armadura. Ele não ia somente com uma parte, 2 partes, 3 partes. Ele ia com o conjunto completo. Então a gente precisa entender, né, a importância de cada uma dessas partes da armadura de Deus para a gente estar utilizando ela no dia a dia. Tá? Vamos ver então as ferramentas espirituais. Elas têm diferença. Vamos ver. Agora nós vamos ver algumas ferramentas espirituais que podemos e temos que usá-las juntamente com a armadura de Deus. Então as ferramentas espirituais elas precisam ser utilizadas juntamente com a armadura de Deus, para que assim possamos ser efetivos dentro dessa batalha. Por exemplo, vamos ver aí uma ferramenta espiritual que ela é muito importante. Vamos ver aí. Oração. A oração ela faz parte da armadura de Deus? Não faz, mas ela é importante? Então a oração ela não faz parte da armadura de Deus, mas ela é uma ferramenta espiritual muito poderosa. A oração ela é importante e conjugado com a armadura de Deus, ela vai nos dar sustentação dentro dessa batalha. Podemos notar que a oração não faz parte da armadura de Deus, mas tem um papel fundamental na vida do cristão. Mas antes precisamos entender o que é e quais os tipos de oração que nós podemos desenvolver. Vamos lá, pessoal. O que é oração? Cada um vai falar o que é oração. O que acha que é oração? Fala, Gê. Orar
e ter ação. Orar com Deus. Falar com Deus. Que mais? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Que mais? Comunhão. Hã? Comunhão, intimidade. Comunhão, intimidade. Que mais? Relacionamento. Hein? Relacionamento. Que mais? Tem os tipos de oração, oração de guerra, oração de... A palavra oração. Não os tipos de oração. Calma, Está adiantando. É ligação. O que significa a palavra oração? Ligação com Deus. Tudo isso daí faz oração, mas a gente quer um pouco mais profundo. Como que a oração... Senão eu vou acabar falando. Então vamos lá. Vamos lá. O que é oração? Né? Vocês falaram aí, oração é comunhão, é ligação, né? É falar com Deus. Então vamos ver relacionamento com Deus, tudo isso dá certo. A gente vai entender a profundidade do que é oração. Oração é responder a Deus o que Ele deseja que seja feito. Isso é oração. E a gente vai entender o que significa isso na prática. Quando você está orando, na realidade você está respondendo para Deus aquilo que Deus Ele quer que você fale. Porque Ele já colocou isso no teu espírito. Ele já imprimiu isso no teu espírito. Vamos ver lá. A oração é a união do pensamento do crente com a vontade de Deus. Isso está lá no livro do Otmani, livro Oremos. Eu vou também estar passando para vocês. Tá? Ele faz essa afirmação em que a oração é a união do pensamento do crente com a vontade de Deus. Deus ele tem uma vontade, Ele coloca a vontade dele no nosso coração, nós nos apercebemos da vontade de Deus e aí nós respondemos a Deus aquilo que Deus ele quer que a gente responda. Estão entendendo? Não. Não? Porque a adoração que é arrancada de nós. Aí Oi? a palavra fala que até a adoração Deus consegue arrancar de nós. Não, estou dizendo oração. Tá. Então, a adoração e a oração, então fica no... Não. Deus ele tem uma vontade. Por exemplo, eu sou Deus, eu tenho uma vontade. Eu tenho uma vontade que você esteja orando pelo Igor. Aí eu imprimo essa vontade no teu coração para você orar pelo Igor. E aí você vai orar pelo Igor. Vai falar, Deus, eu quero interceder pelo Igor, eu não sei porquê, mas ele deve estar passando por alguma dificuldade, mas você começa a interceder por ele. Oração é isso. Tá, e quando eu quero pedir algo para Deus? Então nós vamos aí entrar nos tipos de oração. Tá? Mas a oração, aquela oração, o sentido da oração verdadeira é quando Deus lhe coloca algo no teu coração e você recebe essa impressão e aí você ora a Deus segundo aquilo que Deus lhe quer que você responda. Né? A gente vai ver agora tipos de oração. Mais um pouquinho. A oração que o crente profere na terra nada mais é que o expressar da vontade de Deus no céu. A gente vai ver depois, dentro dos tipos de oração, como isso ele é real. Também está lá no livro do Otmani. Todas as obras espirituais incluem 4 passos. Primeiro, é que Deus concebe um pensamento, sua vontade. É aquilo que a gente acabou de falar. Deus ele tem um pensamento, ele tem uma vontade, ele tem um desejo. Então ele concebe essa vontade, esse desejo e imprime no nosso coração. O segundo é que Deus revela a sua vontade a seus filhos mediante o Espírito Santo, fazendo com que eles saibam que ele tem uma vontade, um plano, uma exigência e uma expectativa. Então Deus ele tem uma vontade, tem um desejo, ele imprime isso através do Espírito Santo no coração do crente. Paulo, Diga. e igual eu aprendi que Deus tem a vontade soberana e a permissiva. Então isso não... Tem a vontade absoluta e a vontade permissiva. O que tem? Entra nesse caso, aí tipo assim, quando você deu o exemplo da Val, que você é Deus e a Val vai interceder por mim. Isso foi a vontade soberana de Deus? Isso, Deus tem uma vontade e ele manifestou a vontade para que ela estivesse orando por você. Ah, tá.
E a vontade permissiva é quando você, nós vamos ver lá nos tipos de oração, quando você pede algo para uma necessidade tua. Você vai pedir algo para Deus, vontade permissiva de Deus. Deus ele te dá a liberdade de você pedir algo para Ele, segundo aquilo que você está precisando e necessitando. E aí a gente vê textos da palavra de Deus que falam para a gente estar orando para Deus, para não ficar ansioso por coisa alguma, antes as nossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus através da nossa oração e ação de graças, né? Então, dentro da vontade permissiva de Deus, Deus ele dá a liberdade dos seus filhos pedirem para Ele aquilo que eles estão precisando. Tá? O terceiro passo é que os filhos de Deus respondam à vontade dele em oração. Pois orar é responder à vontade de Deus. Se nosso coração for um com o coração dele, naturalmente proferiremos a oração que ele deseja. O que acontece? Muitas vezes a gente está orando, a gente está gastando muito tempo orando por coisas que não é da vontade de Deus. Que não é da vontade de Deus. Que é nossa vontade. E a gente fica teimando, que a gente quer aquilo, e muitas vezes Deus ele não quer aquilo lá para você. Não naquele momento, entende? Não daquele jeito, não daquela forma. Então muitas vezes acontece isso, a gente deixa o nosso eu tomar a frente da oração e a gente começa a buscar, a gente confunde o texto da palavra de Deus, da perseverança da oração, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, mas orar sem cessar, tudo isso segundo a direção do Espírito Santo, e não segundo aquilo que eu quero. A gente confunde. A gente confunde. Não, está escrito para mim bater, então eu vou bater, vai abrir. Mas segundo a vontade de Deus. Segundo aquilo que Deus ele tem para você. Por isso que é importante, antes de você fazer um pedido para Deus, você falar: Deus, olha, eu estou precisando disso. Confirma no meu coração se é da tua vontade. Aí Deus lhe confirma, aí sim, aí você vai bater, porque aí você tem convicção, certeza absoluta que Deus está aprovando aquela tua oração. Deus aprovou. Agora, a maioria de nós não faz desse jeito. Você já vai chutando o pau da barraca, você já vai falando: Deus, está escrito lá, o Senhor tem que fazer. Chega com uma lista de petição. Né? Você disse que ia mudar, Senhor. Então é o eu tomando a frente, é o eu reivindicando a sua vontade. O que a gente aprendeu com a Adriana? Você tem que abrir mão de você mesmo. Tem que abrir mão dos teus projetos, daquilo que você tem. Entende? E quando você abre mão dos teus direitos, mesmo que você tenha todo o direito como filho de Deus, você abre a mão do teu direito como filho de Deus e fala: Deus está aqui, faz do jeito como o Senhor quiser. É outra coisa. Então muitas vezes a gente está mal acostumado, a gente está pidão e querendo as coisas, como diz a palavra de Deus: pedir e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes dos vossos deleites. Então muitas vezes a gente está pedindo de forma errada. A gente está pedindo com egoísmo, a gente está pedindo só centrado em nós mesmos, e a gente não está pedindo a direção de Deus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a minha carreira profissional, eu orei para Deus, eu fiz a seguinte oração para Deus: Deus, eu estou mandando currículo, a primeira empresa que entrar em contato comigo para que eu vá fazer o teste e tudo mais, é essa empresa que o Senhor tem para mim. Eu não vou olhar para salário, eu não vou olhar para nada. Aquela empresa que for a primeira que me chamar, é aquela empresa que o Senhor tem para mim. E eu tomei um passo de fé. E aí uma empresa me chamou, aí eu fui lá, fiz o teste, fiz a entrevista, e aí tá aprovado, vai para fazer os exames médicos e vai entrar em contato com você o pessoal do exame médico.
E aí 2 dias depois, me ligou uma outra empresa falando para mim fazer entrevista lá. Aí eu falei assim, olha, eu já fui numa empresa, já estou em fase de contratação, no momento, para mim não interessa. Aí a moça do outro lado falou assim, mas você não quer nem saber qual é o salário? Aí eu falei, curiosidade, né? Aí eu falei assim, qual que é o salário? Aí ela falou, o salário seria 6 vezes o que eu ia ganhar na outra empresa. A primeira empresa que me chamou foi a Mercedes-Benz do Brasil. E essa outra empresa se chamava Máquinas Piratininga. Era uma empresa de projeto. E lá eu ia ganhar 6 vezes mais. Aí eu falei, eu agradeço, muito obrigado, mas já escolhi essa outra empresa. Aí entrei na empresa, 6 meses depois eu estou vendo o jornal e aparece a notícia lá. Máquinas Piratininga está terceirizando todo o setor de projeto. Se eu tivesse entrado lá, 6 meses depois eu estaria na rua. E através dessa empresa, Deus assim me deu condições de eu construir a minha casa, de ter os meus bens, porque foi essa a direção de Deus, não foi aquilo que eu queria. Muitas vezes, aparentemente, aos nossos olhos, como diz a palavra de Deus, existem caminhos que são retos, mas para o Senhor são caminhos tortuosos que nos levam para coisas ruins. Então, por isso, quando a gente for pedir até mesmo uma necessidade como essa, de suprimento de necessidade, um emprego, mudança de emprego e tudo mais, a gente tem que pedir a direção daquilo que é o melhor para nós. Porque nós não sabemos o que é o melhor, nós não conhecemos o futuro. Então você tem que pedir a direção para Deus. Deus, o que é o melhor para mim? E aí Deus ele vai imprimir no teu coração o que é o melhor, vai colocar paz no teu coração e você vai orar segundo aquilo que Deus já está colocando no teu coração. Agora, se você for aperreado, chupendo afora, você vai lá e toma decisões erradas, não pede a direção para Deus, eu quero, está escrito na tua palavra, que tudo que eu pedir o Senhor vai me dar, e aí começa a agir como criança espiritual. E aí dá cabeçada. E depois ainda fica emburrado com Deus, ainda fica revoltado com Deus. Então essas pessoas são crianças espirituais, que muitas vezes usam até a própria palavra de Deus de uma forma errada. Então é isso que eu estou querendo passar para vocês, a importância da gente orar da forma correta. E a oração correta é essa, é quando Deus ele coloca no nosso coração aquilo que é da vontade dele, e aquilo que é da vontade dele sempre é o melhor para nós. Você lembra do... Lembro. Então, por isso que essa oração ela deve ser desenvolvida para tudo. A gente vai ver os tipos de oração, mas a gente tem que sempre pedir a direção de Deus para aquilo que Ele tem para nós. E o quarto passo é que Deus realiza o que pretende. Deus ele quer nos abençoar e a gente vai orar segundo aquilo que Ele quer. Quando fizermos esse tipo de oração, sacudiremos o inferno, afetaremos a Satanás. Por isso Satanás vai se levantar para impedir esse tipo de oração. Todas as orações que vêm de Deus tocam os poderes das trevas. O diabo ele vai fazer com que você ore na força da alma, na força da carne, na força do intelecto, na força da tua emoção, e não segundo o Espírito de Deus. E aí você toma uma decisão errada, você está orando de forma errada, e Deus, e muitas vezes toma decisões erradas e trazem prejuízo para você. Então o diabo ele vai fazer de tudo para você orar dessa maneira. Mas quando você for sensível, você apresentar diante de Deus a tua necessidade e falar, Deus, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Seja para o que for. Aí Deus ele vai encontrar abertura em você e vai imprimir no teu coração aquilo que Ele quer que você ore. Aquilo que é da vontade dEle. E aí você vai orar segundo a vontade dEle e aquilo vai ser e às vezes realizado. você fala isso para Deus, mas você dentro de si já tomou outra decisão. Isso. Não é? Exatamente. Muitas vezes acontece isso. Eu vou orar para Deus, mas não, eu já tomei a decisão. Então, e muitas vezes dá cabeçada, aí vai sofrer, aí Deus vai quebrar, vai trabalhar na vida da pessoa. Por meio da oração, o propósito de Deus é realizado, as intenções de Satanás são destruídas e a pessoa que ora é grandemente beneficiada. Também
Está lá no livro do Otmani, livro Oremos. Então, aí é a bênção tríplice. Quando você ora da forma correta, Deus lhe é glorificado, você é abençoado e o diabo é envergonhado. Quando você faz a oração da forma correta. Agora, tudo bem até aí, pessoal? Entenderam? O conceito da oração? Agora, quais os tipos de oração? Quais são os tipos de oração? Agora, Carlinhos, vamos lá. Pode falar, Carlinhos. Agora você vai no carro. Vamos lá. Oração de guerra. Oração de guerra. Oração de agradecimento. Agradecimento. Oração de Petição. Petição, o que mais? Intercessão. Intercessão, o que mais? Agradecimento. Agradecimento. Confissão de pecado. O que mais? Cura. salvação. Libertação. Salvação, libertação. Então vamos ver algumas orações aí que eu descrevi. Oração de petição. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então, oração de petição. Acho que é essa que mais tem, né? Nossa. Oh, Deus. Oração de louvor. Salmos 48:1. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, né? Então é aquele momento em que você está orando e você está agradecendo, você está louvando a Deus, você está adorando a Deus por aquilo que Ele é. Oração de clamor. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Oração de clamor. Você está passando por uma luta, por uma dificuldade, e você vai e começa a clamar a Deus, né? Por aquilo que está acontecendo. Outro tipo de oração. Oração de comunhão. Salmo 139:23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então o salmista Davi aqui, ele se rende diante do Senhor, ele abre o coração diante de Deus, ele fala: Deus, o Senhor conhece o meu coração, então eu quero que o Senhor sonde o meu coração, te dou liberdade, né? Eu quero intimidade com o Senhor, prova o que está dentro do meu coração, me leva para o centro da tua vontade. Oração de intercessão, Colossenses 4:12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserver firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então aqui, este irmão na fé, ele estava orando, né, intercedendo por aqueles que Deus estava colocando no coração dele. Oração de socorro. Socorro, meu Deus! Você já fez aquela oração? Deus, socorre-me! Eu já. Socorre-me, Deus! O salmista aqui ele fala no 121:2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando nada que você fizer resolve o problema. Aí tem que ser Deus mesmo, com intervenção divina. O que mais? Oração de gratidão. Salmo 136:1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Você vai agradecendo. Eu não sei se já aconteceu com você, de você tem um momento que você começa a louvar a Deus. Deus, eu te agradeço pela minha salvação, eu te agradeço pelo meu emprego, eu te agradeço por isso. Você só quer agradecer. Mas por quê? De uma hora para outra. Porque o Espírito de Deus colocou através do Espírito dele no teu coração para você fazer uma oração de gratidão, de agradecimento. E aí você começa a agradecer. Você pode estar passando a maior luta que for, mas aí só existe gratidão no teu coração. E você começa a agradecer, agradecer, agradecer. Porque é o Espírito de Deus que está colocando isso no teu coração. Oração de perseverança. Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Como a gente já comentou. Né? Mas segundo aquilo que Deus ele coloca no teu coração, não segundo aquilo que você entende, quer e deseja, né? Deus é para ontem. Já viu aquele lá? Aquele irmãozinho lá? Deus é para ontem, viu? É para ontem. Está escrito lá na tua palavra. É para ontem. Intimando Deus, né?
O barro, o vaso intimando Deus. Coitado desse. Aí Deus fala assim, ó, não está pronto não, está com uma rachadura aqui, vamos quebrar. Vamos quebrar e vamos amassar de novo. Aí vai novamente, aí chora. Mostra Deus na parede ainda, né? Mostra Deus na parede. Oração de fé. Atos 9:40. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Então, oração de fé. Né? Pedro fez essa oração, orou, e Deus ressuscitou essa menina. Vocês estão vendo quantas orações tem? Né? Oração de contrição. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, porque de novo sinto o quê? Dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo, ele sentia como dores de parto para formar Cristo na vida daquela igreja, dos Gálatas. Né? Então é um trabalho de parto. Muitas vezes a gente tem que fazer esse trabalho de parto em certos irmãos, né? Que a gente está discipulando. Oração de guerra, como o Carlinhos falou. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ó, pessoal, esse versículo é chave para o nosso curso. Eu vou depois fazer na prova final, vou fazer várias perguntas deste versículo. Muito bem, nós vimos aí vários tipos de oração. Agora eu quero que você escreva aí as 5 orações que você mais realiza no dia a dia. Por aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem, em primeiro lugar, gratidão. Em segundo lugar, a gente tem intercessão. Em terceiro lugar, a gente tem petição e guerra, né? Em terceiro lugar. Em quarto lugar, a gente tem louvor e comunhão. E em quinto lugar, Perseverança. Contrição. clamor. O pessoal está bem, ninguém pede socorro para Deus. Socorro. Tem, de vez em quando. Esse não é muito todo dia, esse é de vez em quando. Então, pessoal, agora vamos ver a realidade, né? Eita. A realidade no meio da igreja. Olha aí. Vamos ver lá. Isso é fato. Nossa. Petição. A oração de petição, ela representa 52% das orações do pessoal. Louvor 4%, clamor 4%, comunhão 4%, Nossa. intercessão 7%, socorro 7%, Caramba. gratidão 4%, Olha perseverança 4%, E erra. contrição 4% e guerra 7%. Praticamente todos eles têm um pouquinho de cada um. Mas quem ganha aí, É a petição. liderado, É a petição. é a petição. Tá? Então, Petidônia. a gente tem que exercitar esses outros tipos de oração. Não que seja errado você pedir, viu? Mas a gente muitas vezes só pede e não faz as outras orações. Aí eu lembro da palavra, né, que nós fizemos estudo lá no casarão. Foi até que o pastor Aldean, que era o sanguessuga, né? Dá. Só fica dá. Até que o ladrão me roubou e levou toda a minha matéria que eu tinha de lá. E aí só fiquei com isso na minha mente, que a gente só fica dá, Senhor, dá isso, dá. É o sanguessuga, né? Só ficar pedindo. Aí agora veio a minha mente. Vamos lá. Outra ferramenta espiritual. Jejum. Certo. O jejum, ele está na armadura de Deus? Não. Mas o jejum, ele é importante? Estão entendendo? Então, a primeira ferramenta espiritual, oração. A segunda ferramenta, jejum. O jejum também não faz parte da armadura de Deus, mas tem um papel poderoso na vida do cristão. Então, vamos lá. O que é jejum? Vamos lá, pessoal. Abstinência total.
abstinência total. Ou parcial. Espera aí, do quê? De alimento. De alimento? É que a gente faz Você mortificar a tua carne, né? Mortificar a tua carne. Parcial daquilo que você mais gosta, né? Mais gosta. O que mais? Então vamos ver lá os tipos de jejum que tem. Eu ia fazer uma pergunta, mas deixa eu falar. Vamos lá ver os tipos de jejum que é feito. Jejum é abster de comida e bebida. Esse é o significado do jejum. Você se abstém de comida e bebida. Tá? Como o jejum ele pode ser realizado? Vamos ver então os tipos de jejum. Ele serve para desintoxicação alimentar. Você chega no final de semana, no sábado, você come aquela pizza, aquele churrasco, no domingo aquela lasanha, aquele nhoque. Meu Deus, eu não jantei, Aí hein? você se entope, né? Jantei, hein? Sábado e domingo você se entope. Aí chega na segunda-feira, como os muçulmanos, né? Eles, na segunda-feira eles fazem jejum. Mas eles fazem jejum não somente em relação à parte espiritual, mas eles fazem jejum de uma forma de desintoxicar o organismo por aquilo que você muitas vezes comeu demais, né, no final de semana. Então na segunda-feira... Aí come viradinha paulista, né? Hein? Aí come viradinha paulista na segunda-feira. Não, faz jejum o dia inteiro. E bebe água, filho, que é para desintoxicar é água. Então serve para desintoxicação alimentar, o jejum. Para realização de exames médicos, você vai ter que fazer exame de sangue, né, em jejum. Então serve para isso também. Para você fazer cirurgia, quando você vai fazer cirurgia, o médico ele fala, ó, fica aí 8 horas, 10 horas sem comer. Né? Vem de barriga vazia, senão você vai vomitar. Emagrecimento, tem muita gente que faz jejum para emagrecer. Ixi, eu posso fazer alguma coisa, mas ninguém vai fazer. Reeducação alimentar, você faz jejum para reeducar alimentarmente, né, para você ter domínio próprio, para você não comer tanto, né, você começa a fazer um jejum. E, especificamente no nosso caso, para fortalecimento espiritual. O jejum, para que ele serve? Para fortalecer o teu espírito. Ele fortalece o teu espírito. Então, crente que não faz jejum, esse já perdeu 50%. Já 50% a carnona lá já dominou. Se manifesta. Dominando. Aí um vacilinho aí, já a carne já assume o controle. Né? Então tem que jejuar. O que o pastor Adenha falou? Que a gente tem que jejuar pelo menos uma vez por semana. Se você não está jejuando uma vez por semana, toma cuidado. Meu Deus. Vigia. E no ano, 21 dias, né? Tá? E No ano 21 dias. Começo do ano. Não tem nada. Pessoal, quais as características do jejum espiritual? Vamos lá então. Tem muita gente que está jejuando e não está jejuando espiritualmente. Está fazendo o jejum errado. Então, quais são as características do jejum espiritual? Humilhação e oração. Se você vai jejuar e você não ora, não é jejum, é passar fome. Se você está jejuando e você não está se humilhando diante de Deus, também não é jejum. Porque a conotação do jejum lá no Velho Testamento, o que acontecia? Quando Israel era invadido, os outros povos mais fortes que Israel vinham sobre eles e queriam tomar conta deles, o que o sacerdote fazia? O que os reis faziam? Hein? Qual era a atitude deles? De colocar todo mundo para jejuar, até os animais jejuavam, ficavam sem comer. E qual era a atitude deles? Eles rasgavam as suas vestes, jogavam cinza na cabeça, se prostravam em terra e se humilhavam para Deus e falavam: Deus, socorro, ajuda, que se o Senhor não ajudar, a gente vai morrer. Então, essas duas características, elas precisam ser reais quando você está fazendo jejum. Tem que haver humilhação. O que é humilhação? Você fala: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, me ajuda. Deus, me capacita. Deus, vai à frente. Você se humilhando, você se esvaziando de você mesmo. Eu preciso do Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento. Você está orando, intercedendo, jejuando por uma situação, por uma necessidade.
Então naquela necessidade de Deus me dá sabedoria, como que eu devo agir, como que eu devo proceder, o que que eu devo falar. E aí você vai se humilhando, você vai se esvaziando. E através da oração. Então, no jejum, você precisa ter um período do jejum que você esteja orando e se humilhando. Se você não fizer isso, você não está jejuando. Fala. Antes da gente começar o jejum, a gente tem que orar antes para Deus, falando para que seja o que a gente está fazendo o jejum. Você vai fazer um propósito com Deus. Geralmente, por isso que quando você está sensível à voz de Deus, o Espírito de Deus ele já coloca no teu coração a necessidade do jejum. E aí quando você jejua, você já vai jejuar direcionado por Deus. Quando você fala, Deus, eu preciso jejuar, Deus ele já sabia que você queria jejuar, que era para você jejuar. Então aí você fala, Deus, eu vou jejuar, e aí você tem que estabelecer, isso precisa ser bem claro, que tipo de jejum você vai fazer. Consagrar, né? Que tipo de jejum? Você vai fazer um jejum parcial, vai fazer um jejum total? Quanto tempo você vai fazer esse jejum? É meio-dia, é 1 dia, é 2 dias, é 3 dias, você tem que estipular o tempo que você vai fazer aquele jejum. E aí dentro daquele tempo que você for fazer o jejum, aí sim, aí você tem que ter um período para orar e para estar buscando a Deus. Se você não fizer isso, não adianta, você vai estar passando fome, porque não vai ser jejum. Então quem trabalha o dia todo fora, não tem condição, então. Então, quem trabalha, você tem que reservar períodos do dia para você pegar e ter pelo menos um tempo com Deus. Por exemplo, o teu almoço. Você tem 1 hora de almoço. Eu vou jejuar meio período. Então, eu vou tomar só café da manhã, e eu não vou almoçar e só janto. Então, o teu almoço você consagra para Deus. Então, na 1 hora de almoço que você tem, você vai ler a palavra, você vai orar, você vai ter aquele período com Deus. Tem que ser logo que termina o jejum, então. O quê? Para falar com Deus e buscar a palavra. Durante, né? Não, durante. Durante o jejum. Durante o jejum. Você está, por exemplo, eu vou reservar o almoço. O almoço eu vou jejuar. Então, naquele dia que você está trabalhando, na 1 hora que você está de almoço, você vai orar, você vai buscar Deus, você vai ler a palavra, e aí no final do dia, durante o dia você vai estar em espírito de oração, Deus ele vai colocando no teu coração, você vai poder estar orando também, e aí no final do dia você entrega o jejum. Tá? Tudo bem? Qual é a função do jejum espiritual? Para que serve o jejum espiritual? Ele serve para despertar a fé e potencializar a oração. Então o jejum ele é importante porque ele desperta a nossa fé e potencializa a nossa oração. Muitas vezes você vai, sem jejum, você vai ter que orar durante, um exemplo, durante 1 mês, para que aquele pedido ele venha. Mas com o jejum, você ora durante 1 semana e vem a resposta. Então ele potencializa a oração. Outra ferramenta importante, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Então vamos ver como isso funciona. Toda a autoridade ela vem do nome de quem? Jesus. Você usa o nome de Jesus para tudo, não é verdade? Para você orar, não é verdade? O nome de Jesus ele é poderoso para quê? Ele é poderoso para realizar milagres. Marcos 16, 15 a 18. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Todos esses sinais vão acompanhar aqueles que crerem, e aqueles que utilizarem o que? O nome de Jesus. É o nome de Jesus que faz tudo isso, não é você. Não é o fato de você orar muito, de você fazer muitas coisas. Ô Paulo, e antes de Jesus?
como que se expulsava demônio? Não se expulsava. Ah, não? Não. Não se expulsava. Ficava endemoniado. Nossa, que difícil devia ser. Oi? Mas, Que difícil mas devia ser. Era na base do A gente vê um texto no Velho Testamento, quando Saul ficava perturbado por um espírito maligno que vinha da parte do Senhor. Davi, Deus usava a vida de Davi para dedilhar a harpa, e aquele espírito então deixava ele, momentaneamente, mas vira e mexe e ia lá voltar, né? Curar os enfermos, Atos 3, 1 a 8. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração nona, e era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Então, o coxo lá estava pedindo dinheiro. Aí, Pedro e João olharam para ele e falaram assim: olha para nós, né? E aí o que Pedro lhe fala? E ele os olhava, o coxo, atentamente, esperando que iam receber dinheiro deles. E disse-lhe Pedro: não tenho ouro, prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha só. Pedro lhe fala: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, o que Pedro tinha? O poder de Deus. Ele tinha a autoridade do nome de Jesus. E a gente vai entender agora nos versículos posteriores como isso aconteceu. Ele tinha a autoridade, ele conhecia o poder e a autoridade do nome de Jesus. Muitas vezes a gente não conhece esse poder e essa autoridade. Por isso que muitas vezes não acontece. A gente não entende, a gente não conhece a autoridade que há neste nome, né? E ele fala: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Autoridade, né? Autoridade. Aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente, no versículo 11 e 12. Aí aquele homem, né, apegando-se a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico chamado Salomão. E Pedro, vendo tudo isso, disse ao povo: ó, varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então, quando o povo viu que aquele coxo começou a andar, eles começaram tudo a adorar Pedro e João. Acharam que eles eram deuses. E aí Pedro falou: não, para aí. Vocês estão achando que esse homem foi curado porque a gente é alguma coisa? Porque a piedade, porque a gente é muito santo, que nós fizemos ele andar pelos nossos próprios esforços? Olha só o que Pedro vai falar agora para eles. No versículo 16. Pela fé, Deus pela fé, no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. A fé exercitada no nome de Jesus fez com que o nome de Jesus operasse o milagre. A fé no nome de Jesus fez com que o nome de Jesus se manifestasse e operasse cura na vida daquele homem. Vocês estão entendendo? Esse é o mecanismo da fé. Ele precisou ter fé. Precisou ter fé no nome de Jesus, aí ativou o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, e o nome de Jesus é que fez com que aquela pessoa fosse curada. Não é a fé direto. A fé, ela vai sendo canalizada, direcionada no nome de Jesus, e aí o nome de Jesus é ativado e o nome de Jesus é que cura. Não é você que cura. Por isso que ele fala: não fui eu, não fomos nós que curamos, né?
Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, fé mais o nome de Jesus é igual milagre. Quando você coloca a tua fé no nome de Jesus, isso produz milagre. Né? É uma experiência que cada um de nós precisa ter. Que cada um de nós precisa buscar em Deus, para que Deus lhe venha dar essas experiências para nós. A começar nas coisas pequenas, a gente tem falado desde o começo. É uma dor de cabeça? Em vez de você buscar o Doril, o Lisador, o Dorflex, começa a desenvolver a tua fé. Veio uma azia, uma gastrite, em vez de usar o sal de fruta, vai lá e ora. São oportunidades que você tem de você exercitar a tua fé. Agora, se você não exercita a tua fé nessas coisas tão simples, você vai exercitar onde? Aí a tua fé fica enferrujada. Aí quando vem um problema maior, aí o bicho pega. Não é verdade? Falta fé. Pessoal, Paulo, mas só depende da fé da pessoa ou de quem está recebendo? também depende de quem está recebendo. Depende da fé dos Mas, Paulo, existem dois tipos de fé, né? Existe Calma. o dom da fé, Isso. né? E aquela fé natural que todo mundo tem. Isso. O que é o dom da fé? O dom da fé são pessoas específicas que Deus lhe dá esse dom da fé, e a pessoa não precisa fazer força não, ela não precisa ficar jejuando, ela não precisa ficar orando, Deus pega lá e usa lá, ela vai lá e ora, a pessoa é curada. Porque ela tem o dom da fé. Agora, isso é uma coisa, é um dom. Agora, tem a fé que todos nós podemos estar utilizando para fazer a mesma coisa que tem o dom da fé. A questão é que quem tem o dom da fé utiliza isso no dia a dia, como ministério. E você que tem a fé, você vai utilizar ela quando vier a situação, vier a necessidade, você vai usando ela. Já quem tem o dom da fé, ele usa isso dentro do ministério. Ele usa isso ministerialmente, né? Para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas. Então ele faz exercício desse dom de uma forma mais ampla, né? Do que aquele que vai usar a sua fé quando tem uma necessidade aqui, outra necessidade ali. Então, há essa diferença. Fala. A fé nós já temos. Já A temos. gente só tem que Todos usar. nós temos uma medida de fé. A gente só tem Tem que exercitar ela. exercitar. Agora é errado a gente orar assim, como muitas vezes já ouvi, acrescentar mais fé, porque a fé nós já temos. A fé nós já temos. Mas acrescenta mais O fé. que tem que fazer com que a fé ela seja desenvolvida. Desenvolvida. A nossa não fé- acrescentar mais. A nossa fé ela precisa ser desenvolvida. Então você já tem a fé. Já temos. Quando, né? não existe nenhum cristão que não tem fé, que é incrédulo. Não existe. Todos nós temos uma medida de fé. Um pouquinho aqui, um pouquinho maior, um pouquinho maior. Agora preste atenção. Olha só. Quando Jesus ele fala para os discípulos, se vocês tiverem a fé com o tamanho de um grão de mostarda, a mulherada aí que cozinha, qual é o tamanho do grão de mostarda? Pequenininho. Então Jesus ele está falando para os discípulos, se vocês tiverem pelo menos a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mandar esse monte sair daqui e ele vai para o mar. Aí quando Jesus ele exorta os discípulos, ó homens de pouca fé, oraram pelo endemoniado, o endemoniado não foi curado, não foi liberto. Ele mandou eles dar, como se diz, alimentar a multidão, falou, vocês não têm fé, vocês são homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Não disse que eles eram incrédulos. Então, imagina a pouca fé deles, que era menor do que um grão de mostarda. Então o problema não é você ter uma fé grande. Muitas vezes a gente pensa, preciso ter uma fé grande, se eu tiver a fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai fazer milagres através da minha vida. Entende? Então a gente tem que começar a aprender a exercitar a nossa fé no dia a dia. Cada dia tem desafios novos para você exercitar a tua fé. Só que você vai querer ir lá resolver na tua força. E aí você deixa de exercitar a fé. E aí vai viver na vida cristã você fazendo a coisa na marra, no braço. E aí deixa de exercitar a fé. Fala. Uma vez o Beto pregou
E ele falou que ele foi pesquisar e ele falou assim que ele verificou não só pelo tamanho, mas que o grão de mostarda é um grão muito firme, muito rígido e muito duro, de você romper ele. Então ele falou assim que a questão não era só ter uma fé, mas uma fé que seja constante, firme, não que qualquer momento oscile e vai. Ele falou assim, isso é muito tão importante, mesmo que seja pequena, mas ela precisa ser constante, firme no objetivo. Eu lembro muito bem quando ele pegou isso aí. A fé, ela tem essa característica, porque o que não é desse jeito não é fé. Paulo, ele fala que a verdadeira fé é aquela que quando ela não fica se movendo daqui para lá, ela é firme, entende? Em Hebreus, ele fala, ele caracteriza a fé. O que é fé? Fé é o firme, é o fraco fundamento? Não. Firme fundamento. O que é fundamento? Imagina o alicerce de uma casa. Imagina o alicerce que é feito para baixo da terra para construir um prédio. Ele é de qualquer jeito? Não, ele é firme. Fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que não se vê. Das coisas que você não vê, mas daquilo que você espera. E aí um pouquinho mais para frente ele fala, porque aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe e que é galardoador, o que é? Presenteador daqueles que o buscam. Você tem que crer nisso. Se você tem dúvida que Deus ele quer te abençoar, se você tem dúvida que Deus ele quer realizar aquilo que você está orando, já não é fé. A tua fé fica fraca. Se você tiver dúvida de algo que você está pedindo para Deus, que não é da vontade, que você não tem certeza que é da vontade dele, você já está orando sem fé. Você já não está exercitando a tua fé. Aí não vai acontecer nada. Aí não vai acontecer, porque você não sabe qual é a vontade de Deus. Agora, quando você tem certeza de qual é a vontade de Deus, aí você tem que orar tendo certeza. E não orar com dúvida. Ah, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Né? Então, a fé, ela é utilizada quando a gente ora e busca a vontade de Deus de uma forma bem específica. Por exemplo, você vai, como eu estava dando exemplo, você tem uma necessidade, você está desempregado. Aí como que você ora com fé? O que Deus ele tem para a minha vida profissional? Ele quer que eu me colocar aqui, Ele quer que eu faça isso, Ele quer que eu faça aquilo lá. Então você vai orar para Deus. E Deus ele vai gerar no teu coração a vontade dele. E aí quando você souber a vontade de Deus para você naquilo que você está pedindo, aí você vai orar com fé. Aí você já não vai nem pedir para Deus, aí você vai agradecer a Deus. Deus, obrigado, porque a tua vontade é essa e eu já tomo posse dela para a minha vida. E aí no tempo de Deus vai se manifestar na tua vida. Então você não tem dúvida daquilo que você está pedindo para Deus. Então aí é mais fácil de você exercitar a tua fé. Agora quando você tem dúvida de algo que você está pedindo para Deus, se é da vontade dele ou não, aí você tem dificuldade de exercitar a tua fé. Porque você não sabe qual é a vontade de Deus. Quando Jesus ele estava orando lá no Getsemane, o que ele falou? Ele falou que a vontade dele era qual? Que o cálice fosse passado. Ele não queria para a cruz. Mas ele disse, não seja feita a minha vontade, mas seja feita. Deus, ele conhecia a vontade de Deus? Conhecia, claro. Ele conhecia a vontade de Deus, é que ele ia para a cruz. Só que ele falou assim, ele colocou a vontade dele, ó, minha vontade não é para a cruz. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então a gente tem que buscar a vontade de Deus. Mesmo que você tenha uma vontade, eu tenho uma vontade de entrar na Volkswagen. Então eu vou fazer de tudo para entrar na Volkswagen. Mas Deus, não seja feita a minha vontade. Qual é a tua vontade? E aí Deus lhe traz a revelação da vontade dele para mim. Eu quero que você seja cozinheiro. Eu quero que você vá para essa área. E aí você sabe a vontade de Deus. Mas aí você vai tomar a decisão. Não, eu vou fazer isso. A não ser quando você tem certeza na palavra de Deus de algo que é da vontade dele. Você tem certeza? Aí você ora com fé. Ô Paulo, ó, a palavra fala assim, sim, fé é impossível agradar a Deus. Isso. Aí tem um camarada que está há 3 anos, né, precisando de emprego. E como é que ele vai falar? Ele ora, já ora tentando convencer a Deus. Deus, ó, que está vendo, está faltando leite, está faltando tudo.
entendeu? E é errado ele pedir para Deus, então acrescenta Deus fé no meu coração. Não, o que ele tem que orar é aquilo, nós vamos colocar o exemplo de Jó. Isso, o exemplo de Jó. Você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Muitas vezes você está pedindo algo para Deus que é muito mais do que você exercitar a tua fé. Você está pedindo algo para Deus que muitas vezes existe uma barreira espiritual, como aconteceu na vida de Jó. Ele não sabia, não entendia. Mas como a gente já conhece a história de Jó, a gente entende que muitas vezes você tem uma necessidade e existe uma barreira espiritual, uma ação do inimigo para querer impedir que você seja abençoado. Então o que você tem que fazer? Você tem que entrar em oração de guerra. Para de pedir para Deus. Você já pôs para Deus a tua necessidade, já orou para Deus, Deus já sabe a tua necessidade, agora você vai começar a entrar em batalha espiritual. Você vai começar a orar repreendendo o diabo. Você vai orar durante uma semana, um mês, não sei o tempo que você vai orar. Mas você vai orar e vai se posicionar entendendo que Deus ele já recebeu a tua necessidade, ele já sabe a tua necessidade, agora você vai fazer a tua parte. Você vai começar a orar e se posicionar e repreender o inimigo. E dentro do tempo de Deus, seja 1 ano, 2 anos, 10 anos, Deus ele vai operar na tua vida. Entende? O tempo não significa que você não está tendo fé. Não significa que você vai orar com fé e vai acontecer naquele exato momento. Depende da situação. Muitas vezes você está orando com fé, vai acontecer depois de 1 mês, depois de 2 meses. Depende da situação. Entende? Então tudo isso tem que... a gente tem que se colocar diante de Deus para que Deus venha usar as nossas vidas como ferramentas. Eu não sei se foi o Adean que falou. Foi o Adean que falou no primeiro dia. Que muitas vezes a gente quer ser usado por Deus. A gente fala, Deus me usa. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Né? Deus não quer isso. Deus ele quer agir nas nossas vidas como ferramenta é usada na mão de um instrumentista. Então é Deus que vai fazer do jeito como que Ele quer, da maneira que Ele quer, através da nossa vida. Muitas vezes a nossa vontade de ser usado por Deus, muitas vezes ela é maior do que aquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então muitas vezes a gente impede de Deus estar realizando algo que Ele quer realizar através das nossas vidas. Então é uma experiência pessoal que cada um tem que ter diante de Deus, tem que começar nas coisas pequenas, para que as maiores a gente possa depois ter vitória sobre elas e não encontrar dificuldade. Agora é uma coisa pessoal, individual, de cada um de nós, entende? Cada um de nós foi chamado especificamente para um ministério, para desenvolver um ministério específico. Então a gente precisa começar a fazer o feijão com arroz. A gente tem que começar a buscar Deus, buscar a vontade dEle, pedir para que Ele venha confirmar a vontade da palavra dEle nas nossas vidas, para a gente vir orar segundo aquilo que Ele quer que a gente ore, da forma como que Ele quer. E mesmo que a gente esteja fazendo tudo certinho, tem o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus para Deus realizar aquilo. Muitas vezes você fala, Deus, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou vivendo uma vida santa, mas não está acontecendo nada. E aí você começa a ficar ansioso, você começa a chutar o pau da barraca, você já começa a colocar Deus no aparelho. Deus, e aí? Eu estou fazendo tudo certinho e não está acontecendo nada. Então se você estivesse fazendo tudo certinho, você não estaria tendo essa conversa com Deus. É isso que eu pensei. Será que você está fazendo tudo certinho mesmo? Você está entendendo? Você pode estar fazendo tudo de uma forma, vamos dizer assim, mecânica, mas na realidade o teu coração ele não está rendido diante do Senhor, entendendo que Deus ele é soberano, que Ele está no controle de tudo, que é o tempo dele específico para cada situação, entende? Que é a vontade dele que vai se manifestar da forma como que Ele quer, do jeito como que Ele quer. Então é uma coisa que Deus ele vai trabalhando na vida de cada um de nós. Jó entrou num conflito espiritual terrível.
Ele era uma pessoa que dava o dízimo todo mês, ele não tinha pecado, ele vivia uma vida santa diante de Deus. Ele é, o que diz a palavra de Deus? Que ele era o quê? Justo e reto. Justo, reto, perfeito nos seus caminhos, né? Mas aprouve a Deus, mesmo diante de tudo isso, permitir uma situação onde Deus sabia que através daquela situação ele ia ser abençoado. Então a gente não entende muitas vezes uma adversidade, uma luta, como sendo uma bênção na nossa vida. A gente fala, isso é loucura. Eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade, né? E é bênção para a minha vida, no final é bênção. Porque se a gente não querer dessa maneira, a gente vai falar que Deus não está nem aí.